Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com indicações de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico e áreas afins, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, converso com o professor Márcio Sensi, professor do curso de Filosofia aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Olá, professor Cristiano, muito obrigado pela acolhida e pelo convite também. Eu até, sinceramente, professor, demorou muito para a gente conversar aqui no programa. Porque essas relações entre direito e filosofia são relações que remontam antes de Cristo. Antes de direito vem filosofia, então nós temos 20 séculos aí para conversar e fico pensando como é que nós vamos resumir esses 20 séculos em 15 minutos aqui, que é o tempo do programa, professor. Mas eu quero agradecer a tua presença inicialmente e já te provocar nesse sentido. Na tua percepção, qual é a importância de se falar nesta relação entre direito e filosofia? Acho que é impossível nós fazermos esse resumo de 20 séculos em 15 minutos aqui, mas nós podemos ter algumas ideias, compartilhar essas ideias. Se nós pensarmos em termos de importância, as pessoas às vezes têm a tendência a considerar que nós deveríamos fazer uma defesa, por exemplo, da filosofia ou do direito, da conexão da filosofia e do direito. Me parece que não é o caso, nós não precisamos fazer esse tipo de defesa. O que nós precisamos fazer, talvez, seja mostrar que não existe a possibilidade de um direito consistente sem filosofia na base. E o que significa dizer que a filosofia está na base? Não significa dizer que ela está, vamos supor, que ela deve vir antes, que ela deve vir em fundamentos do tipo como se fosse pensar no edifício, nessa imagem, mas significa dizer que todos os argumentos, ou boa parte, pelo menos, de argumentos que são utilizados no direito, eles precisam ter um respaldo em alguns princípios, em algum método e alguma atividade que seja anterior a isso. Então, se nós pensarmos assim, bom, professor Cristiano, você sabe disso melhor do que eu, porque você trabalha justamente com essa intersecção, né? Se nós pensarmos na origem da questão filosófica sobre a vida social, ela não descola o problema sobre como nós devemos agir em sociedade do problema do direito, de como as leis elas devem ser. Se nós pensarmos lá nos gregos, já que você me deu a deixa para pensar a partir do ponto que eu quisesse, se nós pensarmos lá nos gregos, quando eles olham para a natureza, eles percebem as coisas estão em ordem. Existe uma certa ordem na natureza. É o pensamento grego, né? E eles pensam, bom, seria possível nós pensarmos uma certa ordem na sociedade humana? E aí começa a questão que conecta a reflexão filosófica, a atividade filosófica, com a necessidade de nós criarmos formas de regular e de organizar a vida social. Eles pensavam de uma maneira, uma espécie de isomorfia entre a natureza e o mundo social. E hoje isso não serve mais, né? Obviamente, nós avançamos na compreensão da natureza e na compreensão do direito, mas aí nós temos um grande problema. Tanto é que a expressão justiça, que é diké nos gregos, ela serve justamente para tentar mostrar essa relação, esse equilíbrio, essa harmonia que deveria existir entre as relações. Os gregos olharam para a natureza e pensaram: olha, o mundo está organizado, o universo está organizado, está tudo em ordem, está tudo justo. Seria possível nós criarmos justiça nas nossas relações? Então, aí nós já temos alguns pontos para conversarmos, professor Cristiano. O que me chama a atenção, professor, ao longo desses anos todos, o senhor sabe, eu tive uma trajetória dentro da filosofia da linguagem e tal, conectando tudo isso com o direito, a história da minha vida científica
gira em torno disso, e o que me chamou muito a atenção sempre foi o fato de que o mundo jurídico ele vilipendia alguns conceitos, que são conceitos que vêm em muito lá da filosofia, e ele maltrata esses conceitos juridicamente falando, como são os conceitos de justiça, que o colega acabou de referir, mas a esses eu somo o conceito de identidade, diferença, verdade. Vejam a forma como nós trabalhamos com a palavra verdade dentro do mundo jurídico. Eu ouso dizer que é uma forma assustadora, assim, como nós reduzimos o conceito de verdade, como nós reduzimos o conceito de identidade, e temos várias explicações para isso, sociais, antropológicas, jurídicas. Como é que tu vê isso como um problema, essa redução linguística dessas expressões, e o fato de que o direito, às vezes, as maltrata, e, obviamente, há um custo em relação a isso, professor? Uhum. Essa ideia de maltratar é muito interessante, professor. Obrigado por trazê-la, porque o que significaria maltratar essas palavras, né? Significaria simplificá-las, colocá-las numa visão muito planificada, sem considerar as conexões, as complexidades que esses conceitos eles carregam. E isso talvez tenha muito a ver com uma aproximação desses conceitos de uma maneira muito técnica. Aí podes me corrigir nisso, e deves, né, me orientar melhor, mas o que significaria nós tecnificarmos essas expressões? Nós transformaríamos elas como se elas fossem utensílios, e aí elas perdem aquilo que elas podem nos oferecer em potencial de reflexão. Se nós pensarmos na noção de verdade, é uma noção que nós deveríamos ter muito cuidado para usarmos, né? Em qualquer área. Em qualquer área. Não é só no direito, mas em qualquer área. A noção de identidade, nós teríamos que ter muito cuidado e deixar muito claro do que nós estamos falando. Nós temos assim as variações entre identidade pessoal, identidade cultural, a noção de diferença, a noção de alteridade, que ela é fundamental aqui para nós pensarmos esses conceitos, como nós trabalhamos com eles dentro do direito. Então, nós precisamos aí de pessoas do direito que estejam dispostas, com a formação técnica, que estejam dispostas justamente a fazer algo como o seu caminho científico, de voltar ou de olhar para esses conceitos, tentando ver os desdobramentos e ver a profundidade. A ideia de simplificar esses conceitos significa torná-los sem dobras, né? Torná-los planos. Então, quando nós complexificamos, nós vemos que os conceitos eles têm dobras, que eles têm elementos que permitem certa permeabilidade de ideias, permeabilidade de outras formas reflexivas, onde nós conseguimos mostrar algo que na planificação não aparece. Então, se nós pensarmos assim, o conceito de verdade, tem toda uma história dele, como correspondência, como desvelar o ser, como coerência dentro de um certo sistema, são várias noções de verdade que aparecem. Então, como nós podemos nos aproximar a ela? E parece que assim, o que nós podemos fazer é nos aproximarmos pela linguagem, ou na linguagem. Então, nós não conseguimos transformar a linguagem simplesmente como utensílio. É nela que nós refletimos e é nela que nós fazemos nossa atividade filosófica. Me parece que nesse ponto é fundamental para se poder fazer uma reflexão sólida no direito também. Para que fique mais compreensível, né, o que a gente está falando aqui, talvez o grande problema da linguagem seja a sua indeterminabilidade, o que já foi denunciado por vários filósofos, né, principalmente ali com o século XX. E para o direito, essa indeterminabilidade ela é muito perigosa, professor, porque ela retroalimenta aquilo que vem também sendo denunciado, que tem a ver com a subjetividade, com a discricionariedade decisória, com, por vezes, a arbitrariedade decisória. Então, quando a gente fala em linguagem aqui, e na importância do discurso filosófico para o direito, o que a gente está querendo dizer, ao fim e ao cabo, é que nós precisamos, a partir da linguagem, levar o direito a sério. E isso é muito difícil. Nossa, como é difícil isso, porque o humano tem uma dificuldade de se libertar dos seus preconceitos.
ele tem uma dificuldade de, vamos usar esse verbo, né, interpretar a linguagem a partir de uma condição social. Isso é um grande problema para o mundo jurídico da atualidade. E é importante que as pessoas saibam que quando elas se defrontam com decisões tão antagônicas, por vezes dentro de um mesmo fórum, professor, isso em muito tem a ver com uma questão de linguagem, por óbvio. Não é simplesmente uma questão de interpretação do texto legal. Tem a ver com questões aí de pré-compreensão, de compreensão, circularidade hermenêutica, que há uma dificuldade generalizada do humano se dar conta disso. Não sei o que o senhor pensa a respeito dessa questão. Tanto é que houve uma tendência na história do pensamento filosófico de alguns autores a sugerirem que nós deveríamos fazer uma limpeza da linguagem. Então, qual seria o critério para fazer essa limpeza na linguagem? Seria eliminar todas as ambiguidades que ela poderia possuir. Um texto assim que eu acho um texto fantástico é o Tratatus Lógico-Filosóficos do Ludwig Wittgenstein. A última frase desse texto é: do que não se pode falar, deve-se calar. Ele escreve todo o texto para tentar justificar essa última proposição. Essa proposição ela sugere que a linguagem ela tem um limite. Assim, mas para aquele momento do Wittgenstein, depois ele muda a concepção ou ele se movimenta diferente, mas naquele momento ele olha para a linguagem como se fosse um campo onde pouco pode ser dito. Você poderia dizer somente acerca do mundo, fazer descrições específicas do mundo. Cada proposição respectiva a um fato. Outros campos, como a ética, como a estética, como a religião, como o direito, seriam campos. Bom, o direito é discutível, talvez, porque nesse momento começa também uma questão relativa ao positivismo no direito, enfim. Mas o ponto é que o que ele queria dizer é que em diversas áreas que não estritamente aquela que permite a linguagem fazer uma descrição direta e corresponder a fatos, não se poderia dizer nada. Isso acho que cria um mal-estar que é um mal-estar do tipo, bom, então nós não falamos nada com sentido ou de uma maneira que podemos expressar algo de forma objetiva e que outros podem compreender claramente aquilo que nós estamos falando. E aí, eu acho que isso tem repercussão também no direito. O que acontece, talvez seja, se nós pensarmos na influência de outras correntes, que não só essa que foi a filosofia analítica ou o neopositivismo lógico, que foi, assim, talvez o campo inspirador que o Wittgenstein estava pensando nesse livro do Tractatus Lógico-Filosófico. Nós podemos pensar outras formas de nos aproximarmos da linguagem, onde nós conseguimos ver o texto ou a própria vida como um texto que pode ser interpretado. Então, a questão e aí, o que significaria nós interpretarmos a vida, nesse caso? Ou olharmos para a vida como se fosse um texto que nós podemos interpretar. Eu não posso falar disso? Não, nós podemos falar. Mas nós podemos falar de um modo tal que os outros eles tenham condições de compreender não simplesmente como uma expressão de opiniões, que talvez seja um dos grandes problemas hoje, mas que seja uma forma onde que o outro tenha também as condições para poder acessar isso que nós estamos tentando dizer, acessar o significado disso que nós estamos expressando. Tanto que, se nós voltarmos lá para o Wittgenstein, ele muda a perspectiva dele, depois ele escreve um livro sobre investigações filosóficas, ou faz investigações filosóficas, depois se compila em livro, onde ele começa a ver, na verdade, o que nós fazemos são jogos de linguagem. E nós temos que compreender as regras desses jogos. Aí nós temos assim uma possibilidade de tentarmos lidar com essas variações do significado das expressões. E um outro ponto, talvez seja um ponto mais sério, o sério, na vida contemporânea, é que nós estamos num período de que alguns classificam como pós-verdade, né? Onde há uma dificuldade de nós encontrarmos fontes
que nos assegurem, que nos deem algum tipo de certeza acerca daquilo que se fala, daquilo que é o dito. Então, aí nós temos, assim, uma situação também onde fica cada vez mais difícil nós criarmos condições de expressar algo que seja minimamente sólido em termos de significação. Então, talvez um dos desafios que nós temos é tentar superar e tentar repensarmos essa condição de pós-verdade e construirmos outras maneiras de nos aproximarmos da linguagem. E talvez nos aproximarmos da linguagem e dos conceitos de uma maneira que tenha mais sentido propriamente. E aí eu acho que talvez, e aí pode nos ajudar, professor Cristiano, talvez algumas áreas da hermenêutica, ela pode nos ajudar de uma maneira muito forte aqui, pensando na capacidade que nós teríamos de olhar para a própria vida como um texto. Tem um autor que é muito interessante, que é o Paul Ricoeur, e ele faz essa tentativa de olhar para a vida, no sentido bastante amplo, como se fosse um texto capaz de interpretação. E aí ele parte de algumas questões que nós pensamos, bom, mas isso é muito subjetivo. Ele evita essa subjetivação. Ele diz, olha, quando nós estamos em termos de vida, nós podemos pensar isso como se fosse um texto, por quê? Porque nós podemos explicar, nós podemos justificar, nós podemos compreender o modo como nós estabelecemos certas relações. Algo nessa direção, talvez, nós teríamos, professor Cristiano. Mas aqui nós teríamos que conversar alguns anos, me parece. E eu espero, professor, realmente que essa tenha sido a nossa primeira conversa sobre essas imbricações todas. Veja que nós falamos de coisas tão complexas aqui em 15 minutos, mas é preciso falar sobre isso, é preciso pensar um direito cada vez mais pertencente ao universo da filosofia. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso, mas vamos fazer a nossa parte aqui, professor. A minha proposta é essa. Eu quero te agradecer pelo aceite do convite, te parabenizar por esses anos todos aqui de UFN, professor, e dizer que as portas do estúdio aqui estão sempre abertas ao amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. Foi um prazer. E vamos continuar. Sim, temos vários tópicos aí para aprofundarmos nossas reflexões. Perfeito. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.